adaptação escolar, ela precisa sim ser pensada, repensada. A gente sabe que ainda existe muito desrespeito nos processos de adaptação. Não são de todas as escolas, isso está cada vez mais comentado, cada vez mais conversado. Existe uma preocupação genuína aí de muitas escolas, de muitas educadoras, da melhor maneira de fazer, né? Assim, e hoje a gente vai conversar sobre isso, tá? Assim, como que é a melhor maneira de fazer para diminuir a ansiedade dessas crianças, diminuir o sofrimento, né? O sofrimento no geral, a gente fala ansiedade aí, mas essa angústia, né? Desse processo. E por que acontece angústia nesse processo? A separação das crianças do seu primeiro ambiente, né? Assim, desse ambiente familiar, para algumas crianças vai ser sim traumatizante, vai ter um aspecto de trauma, de sofrimento, pelo despreparo, né, assim, e isso por uma condição. É engraçado quando a gente fala de adaptação escolar, problema de adaptação escolar, como se a criança tivesse um problema de adaptação escolar. Mas isso, na nossa história evolutiva, é totalmente contraproducente, né, assim, você afastar uma criança de alguém que é o seu referencial principal. Então, nós precisaríamos justamente fazer com que a escola também se torne primeiro um referencial para essa criança, para isso diminuir essa ansiedade, né? E existem processos que podem facilitar. Muito das crianças de vocês já estão em processo. Eu digo para vocês que até 4 anos de idade, as escolas, né, as salas de aula não são seriadas, né? Então, não existe essa obrigatoriedade. Então, a gente pode modular muito, assim, o tipo de adaptação. Não existe perda de conteúdo. Só que para crianças maiores que já tiveram problema de adaptação escolar, essa live também pode ajudar, tá? Então, vamos lá. A primeira dica que eu quero dar para vocês vamos evitar, gente, assim, de dar explicações, de exagerar nas explicações que a gente oferece para a criança. Nós precisamos nós precisamos permitir que a criança construa a sua própria percepção de escola. A criança está numa fase de desenvolvimento totalmente diferente que a gente, tanto que ela faz aquelas perguntas, né? Até os 7 anos de idade, eles perguntam coisas pra gente. Por que esse cachorro abana o rabo? Por que essa panela tem 2 seguradores assim e tem panela que tem um cabo assim? Eles percebem as diferenças, que para nós é muito claro a solução, mas eles questionam coisas que são do mundo e que pra gente nós já amortizamos, já nos acostumamos e sabemos identificar o motivo, né? Fazemos uma construção lógica. Eles ainda estão nessa etapa e na etapa da fantasia. Então, muitas das coisas que a gente vai... Eu lembro quando eu era criança, por exemplo, tanto eu e a minha irmã, nós duas, e até hoje a gente conversa sobre isso, que ladrão pra gente era um homem vermelho, com um tambor. Um homem vermelho com um tambor. Ladrão tinha essa simbologia para nós duas. Então foi alguma brincadeira que alguém fez, alguma coisa que na nossa construção, então falava-se ladrão. Eu não imaginava ladrão, alguém que rouba, né? Então muitas vezes a gente vai exceder nas informações, começa a falar lá no Natal, né? Poderia ter feito essa live no Natal, né, Márcia? Mas assim, começa a falar lá no Natal, dá explicações de que a criança vai ficar sozinha, de que a escola é um ambiente seguro. A criança, e não é só a criança, tá? O ser humano no geral, ele faz leituras do ambiente, que é como se nós, hoje a gente sabe, né, nessa nova perspectiva biológica da psicologia, que nós temos sensores de segurança. E isso tem ambientes, tem pessoas que vão nos deixar mais seguras, e tem pessoas e ambientes e situações que vão nos deixar mais inseguros, né? E essa insegurança, ela é natural, ela é saudável, ela não é ruim. Então, a criança precisa fazer a leitura desse ambiente, e isso não se faz por informações que nós demos antes para a criança, por excesso de falação. Deixa a criança construir a própria história. Claro que quando a criança pergunta como vai ser a escola, eu gosto de começar a falar da escola 1 semana, 2 semanas, próximo, né, dessa adaptação, muito próximo dessa adaptação, a gente começa a falar disso, porque é desnecessário a gente começar nós nos enganamos, o ser humano gosta de se enganar, que ele gosta de ser avisado antes das coisas.
porque nós temos essa percepção do se preparar antes, mas nós normalmente nos preparamos para coisas que não vão acontecer. A grande maioria das coisas que nós gastamos energia são coisas que não vão acontecer. Então, evita falar demais para a criança. Não fala demais, responde o que ela perguntar, vai comprar os materiais, não precisa focar na ideia que ela precisa ficar sozinha, ela precisa experimentar ficar sozinha, sem um cuidador. E não você contar para ela que isso vai acontecer, porque isso pode elevar a ansiedade. Outra questão que eu ia tocar mais tarde, mas eu já vou falar aqui, é a questão de dar tchau para a criança, por exemplo, né? Assim, isso é muito discutido, por exemplo, assim, às vezes que eu já falei, assim, não precisa dar tchau, se a criança fica mal quando você dá tchau, evite dar tchau, se você vai trabalhar, não precisa dar tchau. Muitas crianças já têm uma história construída anterior do tchau, do adeus. E na hora que você está fazendo um processo de adaptação escolar, vem essa história junto, né? Assim, do adeus, do cortar a relação, daquela palavra que traz toda uma rememoração simbólica, uma rememoração afetiva da palavra, que também é totalmente desnecessário, tá? Eu imagino que vocês estão me ouvindo, né, gente? Assim, eu tô com o som aqui, né? Imagino que vocês estejam me ouvindo. Mas é isso, tá? Assim, evita falar adeus, evita falar. Tem algumas escolas que isso também é muito questionado, que é o sair quando a criança está bem, que é o sair sem fazer o processo de despedida. Eu quero falar para vocês que o processo de despedida é um processo cultural. Tá? É um processo cultural, por quê? Porque a criança se acostuma com a falta e com a presença. Ela já teve outras experiências na vida que ela ficou sem os pais, com outro cuidador, provavelmente essa criança já teve, né, essa adaptação, tirando bebês, né, que às vezes pode ser a primeira experiência, mas ela já passou por essas experiências e é isso que ela sabe, o pai e a mãe vão e voltam, ela tem a garantia que eles vão, mas que eles voltam. E o processo de despedida, do tchau, adeus, é um processo cultural demarcado, né, pela nossa história social, né, assim, e que às vezes é muito, então, não estou falando para sair de fininho, né, assim, principalmente nos primeiros dias, mas depois de um processo já adaptado, você não precisa marcar tanto a palavra Deus, porque a palavra Deus, a palavra tchau, tem uma história anterior que vai ser trazida no momento que já está difícil para a criança, tá? Eu vou pedir para vocês a nossa terceira dica aqui. Peguem papel, tá, gente? Peguem papel porque é bastante coisa, tá? Eu vou falar por número de dicas aqui, tá? A terceira coisa é, se possível, coloque, se você puder, tá? Essa é dica, muitas coisas aqui, assim, eu posso e outras dicas não. Isso é impossível para mim, né, Márcia? Mas assim, se você puder, né, já é um processo de adaptação, né? A gente está falando aqui de primeira adaptação, na maioria das vezes, ou de adaptações que já não deram certo, né? Crianças que já foram em algum outro momento, agora aos 4 anos tem que ir, ou já foram muito pequenas, não deu certo, agora vai para uma outra escola. Isso é importante também, assim, se já não deu certo numa escola, se tentou, se desgastou demais numa escola, tenta outra, né? Isso é possível nas escolas municipais também, a não ser em cidades muito pequenas, que daí a gente só tem uma opção, né? Mas se não é o caso, que eu acredito que a maioria dos casos não é assim, existe escolas, né, de bairro que você pode, tente uma outra opção, tá? Sempre a escola mais afetiva, tá bom? Então, se possível, espere para colocar a criança depois que a grande maioria já está adaptada. As crianças, a grande maioria das crianças vão estar com uma necessidade muito grande, muito alta de colo. Nós temos uma sorte, eu sei que tem pessoas de outros países aqui assistindo essa live, mas nós temos a sorte do Brasil ser um país muito afetivo, onde existe muito colo, existe muito contato. Mesmo hoje, né, assim, com essas restrições sanitárias que nós estamos passando, as crianças precisam ter esse colo, né, esse suporte afetivo do contato humano. Isso vai dar segurança para a criança, tá ok? Então, espere essa primeira adaptação da maioria e coloque 2 semanas depois, 15 dias depois, comece a levar conversa com a escola, principalmente se for abaixo dos 4 anos de idade. Eu quero
esse é o ponto principal, tá, gente? O ponto principal é o seguinte: nós precisamos identificar as crianças mais vulneráveis. Normalmente as escolas têm um processo de adaptação fiel, metodológico, que cada escola segue. Ah, aqui pai não entra, a mãe não entra. Ah, aqui agora, por causa das restrições sanitárias, a gente não está aceitando os pais, sendo que isso é uma escolha da escola, não é a prefeitura que coloca essa exigência. A exigência é limitar muita gente junto, né? Aglomeração. Mas não é isso. Cada instituição vai escolher o que entende por aglomeração. Como pode fazer adaptação de crianças em períodos diferentes, por exemplo, como muitas escolas estão fazendo. Então, quando a gente fala de sensibilidade, a gente tem vários tipos de sensibilidade. Nós temos crianças que são mais reativas, né? Que são mais agressivas. Nós temos crianças que têm um comportamento mais ansiogênico. A criança de comportamento mais ansiogênico é uma criança que sofre muito pela falta. Não é uma falha, gente, é uma característica, não é algo que alguém errou, não foi um erro na educação. Então nós temos às vezes crianças que vão demorar muito para essa adaptação, e os pais começam a ser acusados, né? Falam, é você que está... Isso é a maior mentira, tá? Pai e mãe, cuidador, não atrapalha. O teu sofrimento não vai atrapalhar, desde que você não esteja lá se matando de chorar, né? Assim, passando essa emoção ali para a criança, que ela esteja observando. Mas o teu sofrimento, a tua insegurança é muito boa, né? Assim, a tua insegurança de fazer esse processo é boa, é sinal que você é um bom cuidador, que você está preocupado com a tua cria. Tá tudo certo você se preocupar, tá ok? Então, gente, assim, a gente vai falar mais nessa live da identificação dessas crianças. Quando se preocupar? Será que todas as crianças... A gente sabe que algumas escolas têm tantas limitações e restrições que para essas crianças mais vulneráveis, a adaptação escolar vai cair como um trauma, né? Assim, ela vai responder com trauma, porque ela tem essa característica de apego muito grande. Então, essas crianças que têm uma característica de apego, que têm muito medo, que são muito preocupadas, que não são aquelas crianças, por exemplo, que estão num lugar e de repente está correndo, que o se perde a criança, né? É aquela criança que que vai no aniversário, que está sempre junto com os pais. Essas crianças são, sim, mais vulneráveis a adaptações abruptas, né? Adaptações difíceis, adaptações que é assim e pronto. Então, algumas crianças vão se adaptar assim e pronto, mas essas crianças vão responder com muita ansiedade, e você, pai e mãe, precisa identificar, ou o cuidador precisa identificar quais são essas crianças. E os professores também precisam identificar, olha, essa criança parece que precisa de um processo muito mais lento, porque ela está apresentando um sofrimento, uma ansiedade muito alta, tá ok? O processo mesmo, né, assim, que acontece, o melhor processo para diminuir a angústia de todas as crianças, tanto para as crianças mais vulneráveis, como as crianças que vão se adaptar muito bem, é sempre num olhar, numa perspectiva que a gente chama de dessensibilização sistemática, tá ok? Anote esse nome, dessensibilização sistemática. O que é dessensibilização sistemática? É uma técnica, né, da psicologia comportamental em que você enfraquece o estímulo fóbico, você enfraquece uma resposta ansiogênica, você enfraquece isso pouco a pouco até que o organismo esteja preparado para enfrentar aquilo sozinho. Então, como que é um processo ideal de adaptação? É um processo que a gente vai, por exemplo, os pais ficam... vamos imaginar que começa segunda-feira. Segunda, terça e quarta, os pais ficam meia hora na escola junto com a criança, tá? Segunda, terça e quarta fica lá junto com a criança, meia hora. Na quinta, na sexta, na outra segunda, mais 3 dias, os pais ficam 1h30 junto com a criança também. Veja que você aumentou a inserção dessa criança, o tempo de exposição dessa criança no ambiente, com o cuidador referencial, né? O cuidador tá ali dando segurança para essa criança, e ao mesmo tempo ela tá começando a conhecer a professora, os outros colegas, e fazendo leitura desse ambiente como um lugar seguro. Daí depois, na terça-feira, por exemplo, essa criança, os pais ficam em outro ambiente, tá? Os pais ficam em outro ambiente e essa criança já fica na sala de aula sozinha por meia hora. Então, é 30 minutos com os pais, 1h30 com os pais, 30 minutos sozinha,
Depois você aumenta gradativamente, 1h30, 3 horas, depois de 3 dias, né? 3 horas. E depois de 3 horas, se correr tudo bem, a criança fica a manhã inteira, tá? Isso é dessensibilização gradativa, onde você já expôs a criança primeiro com uma figura de apoio e depois você consegue expor porque ela já tem outras figuras de apoio, como a professora. Quem faz a figura de apoio para a criança é o professor. Tá? É o professor, a professora, o adulto que está nesse ambiente, não são as outras crianças. As outras crianças não têm condição de dar esse aporte afetivo, emocional que as crianças precisam, tá? Quem faz isso é o professor. Então, independente da idade, nós estamos aqui falando de criança de 2, de 3, de 4, de 5 anos, de 1 ano de idade, quem faz esse aporte é a figura do professor. Eu quero demarcar bastante, porque eu estou dando curso das crianças reativas, né, das crianças hiperreativas, que respondem muito ao estresse e respondem com agressividade, que muitas vezes as crianças mais agressivas, que respondem mais, que são mais agitadas, às vezes vai ter o convite dos educadores, né? Eu acho que ela não está preparada ainda. Como se fosse um convite, vamos deixar para depois. Já as ansiosas, não, a criança que responde com medo. Então, as duas estão respondendo. Veja que as duas estão respondendo, mas a criança que é mais reativa, a tendência é, vamos deixar para depois, né? Porque está dando problema. Então, insista mesmo assim, tá? Se você quer fazer uma adaptação escolar, se você acha que é o processo, que é o momento, que você se sentiu seguro até ali, faça. Se a criança está reagindo com vômito, então quais são os sinais de risco aqui? A criança está reagindo com vômito, a criança está acordando no meio da noite chorando, a criança começa a ficar tensa um dia antes, né, já está indo para a escola, a criança chora um dia antes, pedindo para não ir para a escola no outro dia. Uma coisa é pedir para não ir para a escola na hora que você vai colocar o uniforme e tal. Isso é um sinal pra gente, é um sinal de alerta, tá? Que a gente precisa de apoio psicológico e às vezes a retirada, sim, ou um processo de adaptação muito maior. Tem crianças que vão precisar, as crianças mais vulneráveis, mais ansiosas, podem precisar de um processo de 6 meses, por exemplo, enquanto as outras, um processo de 1 mês e 2 meses, provavelmente já vão fazer esse processo tranquilamente. Então, tem que fazer a leitura dessas crianças também, tá? Então, a outra coisa aqui, eu queria falar para vocês que confie no processo da escola, tá? Assim, confie no processo da escola, porque você escolheu essa escola, porque ele já tem um tempo de... a não ser quando é muito assim, muito absurdo, né? Mas assim, ele já tem um tempo de experiência, ele já conhece em criança, eles podem te dizer coisas que podem ajudar dentro dessa experiência, tá? Então, assim, confie no processo, no método. Se a escola tem um processo de adaptação, o nosso problema é aquela escola que diz, nós não temos essa adaptação, é no vivo mesmo. Mas se a escola tem um processo de adaptação, adapte o que você acredita, né? A escola provavelmente está aberta a ouvir você, principalmente se você tem uma criança mais vulnerável, mas acredite no processo da escola. Provavelmente eles vão te trazer coisas do método deles, que eles acreditam e que tende a dar certo também, ok? Permita que a criança fique sem você. O seguinte aqui, gente, nem sempre o choro, a ausência de choro vai ser possível, tá? O choro, ele vai acontecer nas adaptações escolares. Quando que o choro é um problema na adaptação escolar? Quando você deixou a criança, então você já passou por esse processo de dessensibilização inicial, que você vai bem aos pouquinhos. A dessensibilização é tipo quando você está colocando o pé na água, sabe? Que você está com o corpo quente, daí você coloca o pé na água, tá muito gelado, depois você está lá 3 horas, você nem sente mais que a água está gelada, teu corpo já se adaptou. Isso é processo de dessensibilização. Você faz muito lentamente, porque se você faz de forma brusca, isso às vezes é muito chocante, né? Para o organismo se regular ali. Então você vai fazendo isso bem lentamente. Então, só que o choro, ele vai acontecer, ele é presente e as crianças vão ter muita dificuldade de se desligar da figura de apoio. Aqui dentro dessa dica, eu vou dar outra dica que é a seguinte. O melhor é fazer adaptação com quem... Então, a criança sempre tem uma figura referencial de apoio, não tem, gente? Não é certo isso? Ou é a mãe, na grande maioria dos casos é a mãe, né? Assim, a gente sabe que é a mãe, por todo o processo
cultural, enfim, né, assim, e mesmo de amamentação, né, o processo de vinculação. Então, na grande maioria dos casos é a mãe, mas tem algumas crianças que é o pai, e algumas crianças vai ser a avó. O ideal, mas a criança tem outras figuras de referência. Então, ela tem a figura de referência principal, mas ela tem outras figuras de referência, que é o pai, que é a avó. Normalmente, uma criança tem 1 e 3. Um principal e outros 3, né? Que são aí, que vão dar esse suporte também, né? E essa criança segue a vida com esse referencial principal, mas sempre com essas outras pessoas muito importantes para essa criança. Então, o ideal é que a adaptação escolar não seja feita com essa figura principal, gente, tá? Se você é a figura, se você é a mãe, se não larga de você, se quando você chega todo mundo diz, nossa, tava tão bom até você chegar, se, sabe? Porque, né, provavelmente essa é a figura principal, né? A figura que dá muita confiança para essa criança, a figura que a criança fica bem, né? Então, se você é essa, não que os outros não deixem a criança bem, os outros também deixam a criança bem. Mas por que eu tô falando isso para vocês? Porque se separar dessa figura vai ser muito mais difícil para a criança. Então, às vezes, se a mãe, né? Vou falar que a mãe, porque 98% dos casos é a mãe, né? Se é melhor que seja feito com o pai. Ah, mas eu não posso, tem que ser eu. Então tá, tudo bem. Só que isso tudo que eu tô falando sempre vai ser muito mais sensível para as crianças mais vulneráveis. Vai ser bom para todo mundo, mas vai ser mais sensível para essas crianças mais vulneráveis. Então, para a criança que é mais vulnerável, que é mais ansiosa, isso é quase uma condição para fazer o processo de adaptação. Que quem faça, que o pai lá pegue uma semana, converse no trabalho, que vai precisar fazer essa mediação, né? Pega uma carta do psicólogo, né? Faz para levar para a escola também. É isso, né, gente? As crianças têm essas necessidades e a gente diminui muito a necessidade da criança, né? Assim, a gente vê, por exemplo, como que faz retirada de chupeta? Como que faz retirada do peito? Como que se faz? Pô, é muito difícil, né, assim, pra criança essa retirada, pra você chegar e dar uma dica assim, né? Então, é isso, tá? Assim, pra essas crianças a gente vai fazer. Peito não atrapalha a adaptação escolar, tá? Pelo contrário, né? Assim, pode continuar amamentando, não precisa desmamar pra adaptação escolar, a criança vai conseguir fazer normalmente, provavelmente essa criança já ficou com outras pessoas, ela vai conseguir fazer naturalmente essa transição. Às vezes tem educador, né, que fala assim, mas eu não tenho peito aqui para acalmar a criança, né, mas a criança tem condição, uma criança que é amamentada tem condição de se regular de outras formas, porque ela aprendeu a se regular com o peito e vai aprender de outras formas também, tá? Então é isso, gente. Quando o choro é um problema, repetindo pra vocês, quando o choro é um problema, quando você deixou, ou repetindo eu não dei, né, que eu começo o assunto e não termino. Então, quando você deixou a criança e ela permanece chorando. Então, só na despedida, e chorou um pouco ali e tal, o cuidador ficou com ela de uma forma respeitosa, acalmou, mas depois o cuidador, né, o professor, a educadora infantil, falou, não, você foi embora, ela ficou bem, tá tudo bem, tá tranquilo, às vezes a criança quando vê os pais de volta no retorno, ela volta a se emocionar, né, ela volta a se emocionar e chora, às vezes os pais ficam assim, nossa, tem alguma coisa de errado, porque ela volta a se emocionar, isso é super normal também, né, assim, e é tão bonito, gente, porque essa é a expressão do amor, da presença, da necessidade que os filhos têm da gente, né? Assim, como isso é importante. Então, evolutivamente, isso é muito bom. A gente não está falando de problemas, né? A gente está falando de processos que para algumas crianças vão ser muito fáceis. E tem criança que adapta muito fácil, tá, gente? Tem criança que no primeiro dia já quer ficar o tempo inteiro. Tem de tudo, tá? Tem de tudo. Então, fica tranquilo. Então, só alerta, né, para os sintomas de estresse, que eu já falei, né, vômito, interrupção de sono, falando medo da escola, medo de ser abandonada, muita presença de choro, quando você sente que realmente, assim, vai muito além, ou que já passou 3 semanas, ou, vamos dizer assim, 2 meses os sintomas estão aumentando. Então, o que acontece é que, quando a gente fala de dessensibilização, os sintomas, né, a apresentação dessas sensações ansiogênicas vão ficar cada vez menores, tá ok? O choro, a dificuldade de se despedir, o se agarrar nos pais, isso vai ficar cada vez menor. Agora, uma criança que está tendo dificuldade, ela mantém, ela intercala,
segunda-feira é sempre um dia difícil para todas as crianças, tá? Porque a gente quebrou, né? Tem sábado e domingo, então segunda-feira naturalmente é um dia mais difícil, tá, gente? Daí segunda, terça, quarta, quinta, sexta tá pegando no tranco, tá bom? Acontece sábado e domingo de volta, né? Segunda-feira é mais difícil de volta, tá? Isso é fato, né? Assim, a gente não tem o que fazer, porque a criança precisa aprender essa regulação do sábado e domingo, que no dia a dia, quando ela tá em casa, quando ela tá em casa com os pais, mesmo que os pais trabalhem dia de semana, ela entende o que é sábado e domingo, né? Que é um dia diferente, mas ela ainda não tem, ela ainda vai pegar, ela ainda vai conscientizar sobre isso, né? Sobre a escola não ter nesses dias. Então, uma coisa que eu quero falar pra vocês, gente, que o comportamento da criança, notem isso, tá? Outra dica, o comportamento da criança pode piorar muito nas 3 primeiras semanas de adaptação. Então você vai chegar, eu lembro do meu sobrinho, né, um dia que eu fui pegar ele na escola, e ele já ia pra escola, né, mas assim, era 3 dias, eu lembro, pensei, meu Deus do céu, o que aconteceu com esse vulcão, né? Eu lembro que ele chegou fazendo birra, assim, tirou a roupa inteira, jogou pra cima, eu só lembro daquele corpinho magrinho, peladinho, assim, jogou meio e chorava, e se jogou no sofá da sala e chorava. E eu olhava aquilo e pensava, meu Deus, mas o que aconteceu com essa criança, né? Não tinha um motivo. Eu que tinha pego ele na escola, né? Assim, não tinha um motivo pra aquela reação. Não tinha acontecido nada, assim. Então vocês vão começar a perceber isso. A criança, ela tem a criança, vocês sabem, ela tem uma regularidade. Todo ser humano tem uma regularidade. Quando você acrescenta algo que é tão dinâmico, né, e que exige tanto da criança como a escola, ela vai ter essa resposta, tá? Ela vai ter essa resposta, ela vai ter uma resposta de ansiedade alta. Isso é um fato. E ela vai demorar para fazer essa adaptação. Então, o comportamento dela piora muito. Então, às vezes, você vai colocar na escola para dizer assim, vou colocar para as coisas facilitarem para mim, né? Assim, nossa, tá muito difícil, né? Assim, e é justo, tá, gente? É justo, tá? Se você realmente precisa desse tempo, né, assim, se realmente está sobrecarregando, e, né, é justo, é digno, né, não se vergonha por isso, né, mas daí você vai lá, vai fazer essa adaptação e a criança começa a agravar o comportamento, tudo começa a dificultar, mas é porque ela está fazendo essa transição da nova rotina. Ela tinha uma rotina e agora essa nova rotina vai exigir demais dela, e por isso que ela vai reagir dessa forma. Então espere essa piora do comportamento. Justamente por essa piora do comportamento e por tudo que acontece na adaptação escolar, a outra dica aqui que eu dou para vocês é: mantenha rotina flexível, desculpa, gente, é inflexível, tá? Mantenha a rotina pouco flexível, melhor, né? É que eu escrevi inflexível, né? Mas assim, por que que eu tô pedindo isso aqui pra vocês, né? Assim, inflexível é no sentido assim, vamos pegar na escola e vamos passar na casa da avó, vamos passar no mercado, vamos tomar um sorvete, vamos comprar pão de queijo, vamos... A criança, ela tá assimilando um novo padrão, tá? Ela tá assimilando um novo padrão, um novo entendimento. E a escola, ela tem como característica, a característica da escola, e é por isso que as crianças se adaptam na escola, né? Assim, a escola, numa visão orgânica, né, do ser humano, né, que é o novo paradigma aí, né? O mecanicismo não é ruim, né? Nós somos mecanicistas também, mas e a escola é mecanicista, né? Mas não é ruim, tá? Assim, só que muitas vezes a gente vai ficar só focado e deixa de ver o todo, né? Então esse é o problema, mas nessa primeira etapa, não faça novas rotinas. Comece a rotina de colocar roupa, de tomar banho, de colocar o uniforme, de colocar o tênis, de fazer esse ritual, de construir esse ritual bem cedo, tá? Então, se você tem que estar na escola 1h, por exemplo, comece essa rotina lá por 10h30. Tenha mais peças de uniforme, né? Caso a criança suja a roupa, ou deixe para colocar a camisetinha do uniforme por último, né? Se é uma escola que usa uniforme, para não se sujar. Mas comece essa rotina muito cedo, dê almoço mais cedo, porque normalmente isso é muito importante, gente, e essa é uma dica para sempre. A gente vê muita criança que chega muito agitada na escola, chega agitada, nós
temos ímãs de emoções. Nós já vamos falar mais desse ímã. Nós temos ímã de emoções. Então, se você tá com uma pessoa que tá pilhada, daqui a pouco você tá pilhada também. Se você tá com uma pessoa calma, daqui a pouco você tá calma também. Se você tá com uma pessoa que só fala em tragédia, você começa a ficar depressivo também, tá? Por isso que veja quem você acompanha nas redes sociais. Muitas vezes você acaba acompanhando, né? O que você vive, que tipo de jornal você assiste, né? Porque normalmente essas informações acabam formando o nosso dia a dia. Então, aqui isso é muito importante. Cuidado com esse momento de pilhar demais a criança, porque é uma correria. Vamos combinar que é uma correria, porque você tem que estar lá 1 hora, senão o sinal bateu e você... Se perdeu no horário, gente, assim, a criança vai chegar atrasada, mas não faz essa coisa porque a criança tende a chegar mais estressada. Então, já a despedida ali, a chegada, a entrada já é estressante. E obrigada pelo apoio dos corações aqui que vocês ficam me mandando, obrigada, tá? E daí vocês vão mais ainda, né? Assim, vocês nesse pilhar a criança chega com tudo lá. E isso dificulta bastante, né? Ela vai chorar mais, vai dificultar mais. Então, até no primeiro dia, assim, tá? Se você vê, aconteceu uma coisa no meio da manhã, você tem que ser calmo, gente. Tem que ser calmo, tem que ser tranquilo, tem que ser um dia tranquilo. A gente não tem como organizar o nosso dia para ser tranquilo, né? Assim, no meio do dia, às vezes acontece coisas. Mas se for uma coisa grande, difícil de organizar, deixa para outro dia. E esses primeiros dias que sejam bem inflexíveis, assim, que sejam metódicos. Voltei. Que vocês não façam muitas coisas aí nesse momento, tá? Outra coisa, gente, assim, que em relação à rotina, tome cuidado. Depois, tá? Depois dessas 3 semanas, você pode ir no mercado, tá? Você pode antes também, né? Mas eu acho que é melhor, né? Oi, gente, minha conexão tá que tá, só falta ela cortar a live, né? Mas fiquem aqui comigo, tá? A conexão tá com dificuldade, tá? Celular. Né? Bom quando você consegue conectar, né? O Instagram só funciona no celular. Então, a outra coisa, gente, essa dica aqui é muito importante. Gente, essa dica aqui é uma dica de ouro, tá? É uma dica de ouro, principalmente para as crianças mais vulneráveis e que eu percebi isso ao longo do meu trabalho, porque eu atendi muita criança que tinha uma resposta muito ansiogênica na escola, que precisava de processos de adaptação difíceis, né? E essa dica aqui é uma dica de ouro, gente. Bateu o sinal para ir embora, você já deve estar lá. Ah, mas isso é limitar a vida dos pais. Ah, porque tá. Você já deve estar lá. Algumas crianças, não todas, né? Tem criança, conheço a tua criança também, né? Porque tem criança que adora, que pede, né? Não fica, demora, porque daí eu fico brincando, né? Mas algumas crianças, elas vão ter um embotamento afetivo muito grande, um estado depressivo mesmo muito grande, quando elas saem da escola, quando acaba o sinal. E não se engane, as rotinas escolares, elas são muito claras. A criança, gente, eles são muito inteligentes. Então, existe uma rotina, por exemplo, assim, 5 horas, as crianças um grupo de crianças já sai. 5h30, as que ainda ficaram, que são do turno todo, vão para outra sala. A criança que não é essa criança que vai para outra sala e ela vai para outra sala, ela sinaliza. E o corpo dela diz alguma coisa tem de errado, eu fui esquecida, meu pai e minha mãe já tinham que estar aqui, eles não estão. E isso vai trazer um sofrimento muito grande para a criança, tá? Então, hora de buscar é religioso. Não pode acontecer atraso, saia muito antes, se organize para já estar. Até você conhecer a tua criança, até você conhecer e dizer, não, meu filho, minha filha é dessa que pode, mas existe um grupo grande. É difícil dizer esse grupo grande, porque eu não tenho isso em números, né, assim, mas eu digo que existe, assim, um grupo que é menos da metade das crianças, tá? Menos da metade, vamos dizer assim, se fosse para chutar, eu chutava em uns 30%, né, percepção minha de consultório, isso não é validado cientificamente, né, mas assim, a minha percepção de consultório é que 30% das crianças vão ter essa ansiedade muito alta em relação a
a não ver os pais ali na saída, tá? Então esteja ali na saída, faça de tudo para estar sempre antes, para se organizar sempre no mesmo horário. As crianças já conhecem o ciclo do dia, inclusive elas conseguem fazer leitura até do tempo, né? Assim, tem algumas leituras temporais mesmo, do escurecendo. Então esteja já nesse horário, tá? Então, eu espero aí que vocês tenham escolhido o ponto principal, gente. Anotem isso. A principal dica para a escola, para a escolha da escola que mais vai ajudar vocês na adaptação escolar é educadoras amorosas, ok? Educadoras amorosas. Isso é o que mais vai ajudar a criança. Por quê? Porque nós somos seres humanos sensíveis ao cuidado, ao amor, à compaixão. Então, pessoas que naturalmente, né, às vezes não tem aquela pessoa que você diz, nossa, essa pessoa é do bem, né, assim, eu sinto que essa pessoa é do bem, né, assim, e as crianças também fazem essa leitura e elas são muito sensíveis a essa leitura. Então, às vezes nem você foi com a cara da professora, né, assim, com o jeito da instituição, com uma forma muito ríspida, com essa reação, com a autoridade, com o excesso de autoridade, com a falta do afetivo, e isso não é escola. Tem escolas, às vezes, que são escolas religiosas, que têm o costume de ser escolas mais rígidas, né? Mas que tem esse lado afetivo bem alto também, tá? Assim, o importante aqui é o afetivo, a educadora ser amorosa, colo, conversa com uma voz doce. Se você percebeu, fique com o pé atrás, porque provavelmente, às vezes, a adaptação escolar está dificultando por essa reação da pessoa, ok? Então 2 meses já é um tempo que já é para estar adaptada, senão você procura ajuda. Então não se despeça demais, né? O tchau vai ser difícil para o desligamento. Eu vou pedir aqui para vocês também na adaptação, durante o processo da adaptação, para vocês irem até a escola antes, se possível, e tirem foto dessa escola, né? Então vamos dizer assim, a escola, eu resolvi fazer hoje porque eu imaginei que muitas escolas vão iniciar agora em fevereiro. Sei que já tem algumas pessoas iniciando, né? Mas muitas escolas vão iniciar em fevereiro. Se vocês puderem seguir o que eu tô falando, de esperar 1, 2 semanas para adaptação, para primeiro as crianças se adaptarem, as outras crianças, né? Assim, se você sabe disso, né? Você pode dar até esse tempo para essas outras crianças que precisam mais, e para não sobrecarregar o educador, que vai ser a figura referencial ali que a criança vai precisar fazer essa ponte. Você vai até a escola e você vai tirar fotos dessa escola. Você vai imprimir com fotos grandes, ou você vai mandar imprimir, nessas fotos, nessas lugar que imprime foto aí, manda imprimir grande, coloca em porta-retrato ou coloca na geladeira, locais que a criança passe bastante, porque quando nós estamos falando de dessensibilização, esse enfraquecimento de resposta também é uma boa, tá? Assim, essa dessensibilização, esse enfraquecimento, o conhecer, né? Assim, o não ser mais um lugar tão aterrorizador, né? Assim, tão terrível, aterrorizante, né? Ser um lugar que causa essa expressão de medo, né? Conhecer esses lugares, então você vai deixar. E principalmente, se você puder tirar uma foto, às vezes a gente não sabe qual vai ser o professor da criança, mas se você já sabe, tira uma foto e deixa bem grande para essa criança ver esse professor com frequência, né? Assim, para já ser uma figura conhecida. Opa, essa mulher tá lá na minha casa, né? Essa mulher tá na minha casa, eu conheço esse espaço, tem foto desse espaço lá na minha casa. A grande dificuldade que vai ter algumas crianças que vão sofrer, né, assim, esse desligamento é corporal, né, uma percepção corporal. E nem todas vão conseguir lidar tão bem com essa sensação de abandono. Então, uma coisa é a tua cabeça dizer, né? Você não está sendo abandonado. Mas a outra coisa é você estar sendo abandonado, tá? Outra dica, né, que é aceite o teu sofrimento, tá? Você não pode fazer muita coisa para mudar o teu sofrimento, tá? Você é livre para sentir, você vai sentir. Todas nós sentimos e nós somos julgadas por sentir e nós somos, inclusive, culpadas por sentir. Você não tem culpa de sentir, e isso só mostra que o teu amor é verdadeiro, né? Assim, é a tua cria, tá? Você pode sentir. Agora, uma coisa que eu vou pedir pra vocês é, se nós temos aquela coisa do imã das emoções, se alguém tá irritado demais, a gente começa a ficar irritado demais. A criança, ela se funde. Maria Montessori falava que a criança se funde ao ambiente. Ela faz parte desse ambiente, né? E quando a criança se funde a esse ambiente, se funde essas emoções, né? O que a gente vai falar aí que é a tal da
corregulação. Corregulação é eu me corregulo com o teu estado emocional. E quando eu me corregulo no teu estado emocional, se você estiver chorando, né, chorando muito, dependendo da criança, a criança vai sim ficar assustada. Então eu sei que o choro é válido, gente, assim, o choro é válido, a gente tem que chorar mesmo. Não conseguiu aguentar, fazer o quê, né? Porque choro, que bom se a gente conseguisse aguentar, suportar o choro. Mas assim, gente, assim, essa expressão do choro, da tristeza, já era tão interessante, assim, é tão interessante, né, no consultório. Agora eu tô atendo mais online, né, tô um pouco afastada do consultório, mas eu ainda atendo crianças, né, só que hoje em dia eu faço sempre a consulta separada. Mas a gente erra muito nessa vida, né, e eu fazia a consulta junto com as mães inicialmente. Com a criança, né? Porque eu fui orientada que tinha que ser junto, e depois por mim mesmo, que não, tem que ser separado, né? Assim, nem tudo a criança tem que saber. E o mais interessante é que as crianças, às vezes a mãe estava chorando, a criança estava brincando do outro lado da sala, a criança vinha chorando e abraçava a mãe, criança de 3, 4 anos de idade, chorando também, porque a mãe se emocionava me contando algo, e essa criança também se emocionava, gente, assim, porque a criança tem esse imã, tá? Então, essas são as dicas principais, tá? Agora nós vamos falar da dica maior, que é como fazer esse processo. Então, só fechando aqui a parte do sofrimento, você pode sofrer, você é livre para sofrer, mas tome cuidado, assim, tome cuidado para não sofrer, expressar demais, né, assim, ou o excesso de choro, você não atrapalha a adaptação. O teu sofrimento, veja, eu posso agora estar com sono, por exemplo, mas eu posso não expressar nesse momento que eu tô com sono, né, assim, se eu falar, até porque se eu ficar assim, ai que saco, ai que sono, ai que, né, assim, como uma vez um psicólogo falou assim, né, que ele foi na psicóloga dele, e a psicóloga falou assim, nossa, não dá vontade nem de sair de casa com esse clima, pô, né, dá aquela coisa assim, pô, não dá vontade, então é isso, eu posso expressar, eu posso falar, não falar certas coisas, né, assim, principalmente nesse processo que já tá sendo difícil pra criança. Agora, a nossa dica principal pra gente fazer o fechamento aqui, que já está fechando, né, 1 hora passa correndo, né, gente, assim, a dica principal, né, que eu deixei para o final a principal estratégia do que a gente fala aqui da criação neurocompatível, né, assim, dessa perspectiva, é justamente, vocês vão entender um pouquinho mais no livro, né, mas porquê disso, mas a principal estratégia é o desfoco para outra coisa, né, assim. Então eu não fico me desgastando, isso é muito, ao contrário de tudo que a gente entende, né? Assim, não, porque a criança precisa vivenciar, as pessoas precisam vivenciar, você não pode tirar o sofrimento da criança, né? E aqui a gente entende sempre que se eu posso minimizar o sofrimento de uma criança com qualquer coisa, uma coisa que eu gosto bastante, por exemplo, que hoje tem a comprovação científica de tudo isso, é a mamalgesia, por exemplo, né, assim, da criança mamar e ser vacinada, por exemplo, né? Por quê? Porque ela vai sentir muito menos, porque ela tá ali focada num momento de conforto, e ela vai sentir muito menos a dor, né, assim, esse desconforto. Então, como que a gente faz uma adaptação na analgesia aí, né? Assim, como que a gente vai diminuir isso? A gente vai desfocar para outras coisas. Por exemplo, o spray, o conta-gotas que o tempo passa mais rápido. O chaveiro cheiroso da saudade. Então você pega um chaveirinho assim, deixa eu ver se eu tenho aqui eu sempre deixo assim, mas hoje eu não deixei, né? Mas você pega um chaveirinho assim, qualquer coisinha pequenininho, um chaveirinho desses que tem ursinho, sabe? Esse chaveirinho, assim, de 199, assim, tem um coração, que tem qualquer coisa, e você pega um chaveirinho, coloca na tua bolsa, e você coloca um chaveirinho na bolsa da criança também, ou no estojo. Daí você passa o teu perfume no chaveirinho da criança, e passa o perfuminho dele, né, no teu, né, assim, ou passa nele pra dizer assim, vou ficar com o teu cheirinho aqui, né? Mas o teu é importante que tenha o teu perfume mesmo, pra ele sentir o cheiro. E daí você fala assim, olha, quando você sentir saudade, você sente o cheiro aqui do meu perfume. A outra coisa, o coração na mão, né? Cada um faz o seu coração na mão. Quando eu sentir vontade, quando sentir saudade, você beija o coração. Vocês entendem, gente, que isso a gente volta, né? A gente trabalha com uma emoção concorrente. A criança tá numa emoção alta, você joga a emoção para a emoção de conforto, que é uma outra emoção, né? Que
o nosso cérebro, ele foi feito para trabalhar numa certa regularidade, tá, gente? Então, fiquem tranquilos que a adaptação escolar, depois que ela entrar numa regularidade para a criança, isso segue. Tá? Isso segue, a grande maioria das crianças vai lidar numa boa, mas esse processo inicial, ele é muito especial, né? E o mais importante é a criança chegar na escola e ficar bem, porque ela precisa regularizar e não sentir na carne viva que é difícil. Então é isso, spray para o tempo, conta-gotas para o tempo passar mais rápido, pomadinha para dor de barriga, porque tem bastante criança que vai ter dor de barriga, né? Então, como ela vai focar naquilo, você vai passar uma pomadinha antes. Você vai brincar com a criança, por exemplo, assim, antes de você ir, isso é bem legal, tá, gente? Antes de você ir levar a criança para a escola, por exemplo, você passe em alguns lugares com a criança, fala assim, olha, eu vou, antes pode, tá? Vamos comprar uma massinha. Ou vamos conhecer. Eu brincava com meu filho quando ele era pequeno, tinha uma igreja muito grande, né? Assim, lá onde a gente morava, né? Região metropolitana aqui de Curitiba na época. E tinha uma igreja bem grande e falava assim, vamos ver o castelo antes, porque parecia um castelo, né? Daí a gente passava, todo dia a gente passava no castelo. A gente brincava de assoprar os sinaleiros para eles acenderem, para eles passarem rápido. Então, assim, esse momento é muito tranquilo se a criança conseguir fazer a transição, porque ela vai tentar ficar ansiosa, mas ela tem o coração, ela tem o conta-gotas do tempo passa mais rápido, ela tem a lanterna que, se ela precisar, ela acende a lanterna 3 vezes e faz um SOS, ela tem o cheirinho, ela tem... Então, são objetos de apoio, objetos afetivos, objetos transicionais que provavelmente necessita de muita criatividade, porque você pode... As crianças que são... Olha que interessante. As crianças que são mais ansiosas, que são aquelas crianças mais vulneráveis, elas se adaptam sempre ao mesmo, né? Elas vão fazer sempre o mesmo processo. São as crianças de processos fiéis, que eu chamo, né? Assim, ela faz sempre o mesmo processo. Agora, a criança que é menos ansiosa, né? A criança que ela precisa trocar, então ela vai trocar. E respeite o processo. Por exemplo, a criança quer ficar só com uma educadora, tem que dar um beijo, tem que ficar na ponta da sala. A criança que faz esse processo, que ela desenha um processo para ela ficar, respeite esse processo. Converse com a escola que você vai respeitar esse processo, porque é esse processo que ela precisa para ficar bem, tá? Então é isso, gente. Assim, usem e abusem do que eu chamo do acolha, apoia e afasta atenção. Afasta atenção do ponto principal, que o nosso objetivo é regularizar. É a regularidade da vida. Nós somos feitos... Assim, li uma pesquisa muito interessante outro dia que falava disso, assim, que nós não vivemos numa realidade caótica, nós vivemos numa realidade organizada, né? Assim, nós entendemos que amanhã nós vamos acordar, fazer sempre a mesma coisa. Então, o que eu sempre falei, de repente, pesquisando, né? Eu vi num artigo muito interessante. Então, é isso, tá bom, gente? Assim, a minha cara fazer isso, né? É que eu não tô sem segurador de celular, né? Live da Márcia, acontece tudo. Então, é isso, tá bom, gente? Assim... vou deixar essas dicas aqui. Eu acho que, deixa eu ver, eu vou abrir rapidinho para os comentários, porque tem 3 minutos e eu quero deixar salva. Boa noite, ídolo. Obrigada pelo ídolo. Então é isso, gente, tá bom? Deixa eu ver se aparece alguma coisinha que vai demorar. Provavelmente vocês estão escrevendo para mim, mas até chegar a live aqui, vamos ver se vem alguma pergunta aqui. Eu acho que eu desativei pergunta, Márcia. Eita, nós. Não vai dar muito tempo, gente. Tem pouco tempo. Agora vai... Vamos ver, tá? Vamos ver se vem uma perguntinha aqui, se dá tempo aqui. Aqui tem. Gente, eu não sei o que eu fiz, não tem, mas eu vou responder algumas perguntas nos comentários. Apareceu aqui. Ótimas dicas, fera, maravilhosa, obrigada. Bebê de 1 ano e meio, o que ajuda na adaptação? Essas dicas aqui, tá, Mayara? Tenta seguir essas dicas aqui e aliviar bastante, fazer um processo bem gradativo. Que bom que você amou. Aqui, ó, alguém falou, criança de 4 anos de idade, vai de fralda pra escola. Problema de maneira nenhuma, Thaís. Esse é um direito. Se a escola
problematizar, né, essa escola falar alguma coisa, o teu filho entra aí numa necessidade educativa especial temporária. Então, ele precisa de um processo temporário, ele não desfraudou ainda, tá? Provavelmente as crianças que têm 4 anos e não desfraudaram são as crianças donas de processo, dos processos fiéis, né, assim, são crianças que vão demorar um pouquinho mais mesmo para desfraudar, e essas crianças, se você tenta desfraudar, acontece o pior, né, porque daí você fica tentando, e elas não estão preparadas ainda, tá? Então, dá o tempo que essas crianças precisam, tá? Meu filho passou por esse período de ansiedade na escola. Ele chorava um dia antes de ir para a escola. Estamos em acompanhamento psicológico. Perfeito, Leise, perfeito. Porque tem criança mesmo que vai apresentar, né? E a gente precisa fazer esse processo bem gradativo. Gente, vocês viram que eu fui tampar as unhas e passei esmalte lá no cabelo, né? Tá bom, né? Minha filha diz que gosta, está no desfraude e se fica sem fazer xixi na creche. O que fazer? A Aline perguntou. Então, Aline, você vai buscar antes, tá? Isso não vai acontecer para sempre, mas você vai combinar com a escola que ela vai ficar 3 horas só, o máximo, né? Você tem que conversar isso com a escola, pega qualquer coisa, faz um atendimento com os profissionais NC aí, que eles vão fazer uma carta para você entregar na escola e para você pedir essas 3 horas até ela conseguir generalizar. O que é generalizar? Quando a criança já consegue fazer em outros lugares. É bem comum isso acontecer, tá? A criança que está em processo de desfraude fazer só em um lugar, tá? Isso é super normal, tá, gente? Assim, não se assustem, tá? Se o que fazer quando a professora puxa e força aí pelo braço? Denuncia, Pri, tá? Denuncia, porque esse tratamento não se faz nem com bicho, né? Assim, os bichos têm os mesmos direitos que nós, né? Até dá um peso de falar isso, né? Assim, nem com bicho, né? Mas isso não se faz com ninguém, né? Quanto mais com um ser humano. Então, você tem que fazer uma denúncia, ela não tá preparada. Isso é inaceitável, né? Tem que levar com amor, né? Mesmo a puxada tem que ser com amor, né? Minha filha tem 5 anos, ela tem chorado muito e diz que a barriga tá fria. Ó, essa é uma criança que tá com resposta ansiogênica, tá? Porque ela tá apresentando sintoma mesmo, né? O que fazer é pedir pra escola fazer um processo mais lento, se vocês conseguirem também, o processo mais lento é você ficar lá, ficar mais um tempinho junto com ela precisa de um processo mais gradual, ok? Como aliviar o choro do bebê 2 anos e tentar acalmar sem ela ter esse conhecimento do cheirinho no coração? Caio, como aliviar o choro do bebê 2 anos e tentar acalmar sem ela ter esse conhecimento de cheirinho no coração? As crianças, a grande maioria das crianças não vão ter objeto transicional único. Mas todas as crianças têm objeto transicional, entendeu? A maioria não tem o único, que é a fraldinha, que é o cheirinho, ela não vai ter o único. Mas a maioria das crianças tem, não é à toa, mas elas têm transitórios, né? Às vezes ela tá com um copo que ela acabou de ganhar, que ela tá com o copo embaixo do braço. Às vezes é uma lata de ervilha que eles acharam bonito e tá com a lata de ervilha embaixo do braço. Então a criança tem essa coisa. E é deixar esse objeto acompanhar a criança também, tá? Vai ser muito difícil a criança não fazer sem esse suporte. A criança precisa desse suporte, tá? Gagueira é normal? A Aline perguntou, como que eu vou te falar se gagueira... Gagueira tem tratamento, tá? Eu penso que gagueira deve ter alguma função evolutiva na nossa... Todos os transtornos têm, mas é um transtorno de fala e tem tratamento, e quem faz tratamento é fono, tá? E a gente não deve ficar corrigindo a criança, porque isso vai agravar mais ainda a gagueira. Mas o melhor profissional para te responder mesmo é o fono, tá? Mas gagueira tem tratamento, né? Assim, precisa buscar ajuda sim, tá? Não, é difícil falar, é normal, né? O que é estabelecer o que é normal hoje, né, gente? Assim, qual o melhor horário para colocar criança de 4 anos? Depende, gente, assim, as crianças elas se adaptam bem nos 2 horários, na manhã, à tarde, depende, veja como é teu dia, como é para vocês, depende, tá? Meu filho voltou a fazer xixi na calça, normal não, depende se ele faz 2 meses que fez o processo de desfraude e voltou a fazer xixi, daí sim, mas se já estava com o processo de desfraude consolidado e voltou a fazer xixi na calça, não é normal não. O Rodrigo falou, obrigado pela live, que bom que ajudei. Qual parte da pomada depois eu perdi? A pomada é você passar uma pomada de mentira, gente, um creminho para aliviar, né, assim, o sofrimento, para aliviar a dor de barriga, porque a criança vai ter alguns sintomas, tem criança que tem bastante dor de barriga. Se a criança não quiser voltar, como faz para não levar à força? Se a criança não quiser voltar para casa,
você vai convencendo a criança, né? Ela tem que voltar para casa, né? É difícil falar assim uma força, né, gente? Porque a força dá a impressão, assim, que é uma coisa... Mas existem situações na primeira infância que a criança nem sempre, porque às vezes a gente vai pegar no colo, né? E pegar no colo não é força, gente. Se a criança às vezes precisa pegar no colo, isso não é força. Acho que a gente tem que estabelecer bem que nem sempre a gente vai conseguir com as crianças pequenas no convencimento. O colo é uma regulação também, né? Segurar a criança, né, no colo. Minha filha tem 5 anos de idade, iniciou a escola em 2021 e até hoje diz que dá um frio na barriga na hora de ir, que vai sentir saudade e faz o coração na mão. Então, Dani, capricha nas estratégias, capricha na parte dessa adaptação, vê a possibilidade de ir para outra escola. E a tua criança é uma criança que é naturalmente, provavelmente, não posso falar isso, né, assim, porque eu não conheço a criança, mas provavelmente ela tem característica mais ansiogênica. É essa criança que a gente tá falando que é mais vulnerável, tá? Porque ela tem 5 anos, já faz um longo processo, mas ela ainda sofre. A gente vai ter vários quadros aí, né, assim, dessa ansiedade, desde média, como é a tua, como criança que realmente não consegue, que vai ter crise de pânico, tem tudo, né, tem tudo. Então, por isso que a gente precisa cuidar dessas crianças pra gente não agravar. E normalmente são essas crianças que não vão diminuir a ansiedade, tá? Mas... A Lúcia tem uma Márcia. Obrigada, Lúcia. O que acha da mãe ficar nos primeiros dias? Sou super a favor. Eu falei disso aqui no início, Amanda. Eu sou super a favor. É bem legal, tá? A Janaína falou, chupeta e naninha no primeiro dia, 2 anos e 3 meses, normal. A naninha, gente, fica com a criança, tá? A chupeta, também, eu penso assim, né, que depende da idade da criança que a gente tá falando dessa chupeta, mas a criança tem condições de ficar um tempo sem essa chupeta. O que acontece é que tem algumas crianças que não conseguem ficar sem a chupeta. Então, a gente tá falando aqui de crianças que já têm o hábito estabelecido. E tem crianças que vão ter um sofrimento muito grande, que são as crianças que vão ser mais difíceis de deixar a chupeta, que provavelmente vão precisar da retirada abrupta, inclusive, né? Porque são crianças que vão ter um apego muito grande. Então, é difícil, né? Por isso que às vezes a gente minimiza o uso da chupeta, a gente diz, é só chupeta. Às vezes tem treinadora de sono maluca aí que fica falando... coloca chupeta e depois tira, como se fosse... Não, gente, chupeta é grave, né? Assim, se a criança usa chupeta, isso precisa ser avaliado. Ela consegue ir para outros lugares sem chupeta? Se ela consegue ir para outros lugares sem chupeta, é melhor que a adaptação seja sem chupeta, obviamente. Ver com a escola como... Mas a naninha, gente, a naninha não atrapalha em nada. A naninha é sempre muito bem-vinda, tá? Nenhuma escola deve impedir a criança de fazer adaptação, tá? O primeiro dia, se a criança pede que a mãe fique no portão e ela é a principal referência da criança, primeiro dia ela ir... Sim, gente, assim, o que eu tô dizendo, assim, é uma ideia para facilitar, tá? Mas se precisar ir todos os dias e se a criança, se você perceber que pra tua criança vai funcionar melhor assim, então faz pra tua criança assim, tá? Com certeza, tá? Principalmente com as crianças maiores, que já têm um entendimento maior, né? Isso vai ajudar. Ai, gente, é muita pergunta aqui. Em caso de gêmeos, devemos ir em 2 pessoas para levá-los? Lu, eu sou a favor dos gêmeos ficarem sempre na mesma sala, sabe? Eu sou a favor da adaptação ser junta, porque daí eles têm o referencial do irmão, da irmã na mesma sala. Eu gosto de irmãos gêmeos na mesma sala, então não faz diferença, não precisa ter 2, né? Se normalmente os pais de gêmeos já fazem tudo um só, né? Assim, já dão conta, né? Normalmente, né? Os pais de gêmeos têm a tendência de ter bastante apoio também, né? Porque são gêmeos, né? Então é isso. Olha que legal, o Instagram não cortou minha live, passou de 1 hora, eu não sei porque ele não cortou. 3 anos e não gosta de toque físico, pode atrasar a adaptação? Rafa, é só não gostar do toque físico? Só não gostar do toque físico que ele não gosta? Tem outra característica junto? Não gostar que fique pegando nele? Não, mas é que às vezes essa característica é uma característica um pouco incomum, né? E a gente precisa ver se tem outras coisas junto com isso, né? De não gostar de toque físico, né? Depende do que ele não gosta na hora que fica bravo, se ele não gosta. O que a gente precisa saber também, uma dica importante aqui, gente, que o que a criança não gosta com vocês, não significa que ela vai gostar, que ela não vai gostar com a professora, tá? A criança vai estabelecer uma relação com o professor totalmente diferente, porque agora essa criança está inserida num ambiente social, ela é social. E você vai ver certas condutas. Eu lembro uma vez que eu vi meu filho de 3 anos de idade andando em fila com a mão levantada,
fazendo o que todas as outras crianças estavam fazendo. Eu pensei, meu Deus, esse não é meu filho, né? Assim, né? Preso, né? Porque ele estava fazendo, mas é que eu não estava vendo, né? Então ele segue, ele segue o grupo, né? E provavelmente a criança que tem um interesse social, né? Ela vai, todas as crianças têm interesse social, né? Tirando alguns transtornos de desenvolvimento, de neurodesenvolvimento, que não vão ter esse interesse social. Então, todas, desculpa, né? Existe um grupo de crianças que não, né? Então, isso que tem que ser um sinalizador pra gente. Mas, normalmente, a criança vai ter uma relação com o professor que não é a mesma que tem com a gente. Então, muitas vezes a gente vai falar, não para quieto, aqui para. Ele não respeita, aqui respeita. Ele bate em mim, nunca me bateu, né? A criança vai ser muito diferente com os professores. Então, não se incomode com os comportamentos que ela tem de levar isso para a escola, porque isso vai ser um problema. Porque às vezes isso a criança, desde que os professores conheçam, eles também vão trazer coisas sobre os filhos de vocês, tá? Filha chora e diz que não quer voltar para a escola. Filha de 3 anos. Às vezes, Maria, pode ter acontecido uma adaptação muito difícil e ela ser uma criança hipersensível mesmo, né? Nessa característica da ansiedade. Nesse caso aqui, a gente vai fazer uma adaptação, a gente vai parar de falar para ela. Às vezes vocês estão... Se ela não tá na escola, por que ela tá chorando? E por que estão falando para ela que ela não quer voltar, que ela tem que voltar para a escola? Não deveria, claro, você não sabia disso até aqui, né? Mas isso não deveria estar sendo falado para ela, porque quando a criança passou por um processo, isso é importante também, tá, gente? Quando a criança passou por um processo de adaptação muito difícil, você precisou fazer a retirada dela. Ela precisa de um tempo de férias mesmo até a próxima adaptação, porque você precisa fazer um esquecimento para daí fazer uma nova dessensibilização. Então, às vezes, nem sempre o organismo está preparado para uma dessensibilização. Precisa de um tempo mesmo de resfriamento. E às vezes ela tá nesse período de resfriamento e vocês ficam lembrando ali que isso faz revitimização. E daí ela lembra de tudo que ela já passou, então esquece esse assunto, tá? Provavelmente você vai fazer a adaptação dela com 4 anos agora, porque ela passou por um processo difícil, ela não quer, ela chora. Então esquece isso e deixa pra falar só aos 4 anos de idade. E eu acho que é isso, tá, gente? Eu acho que é isso. Fiz papai ouvir, foi um momento muito legal e nos preparou demais. Eu fico muito feliz, gente. Fico bem feliz aqui com os agradecimentos de vocês. A adaptação com 2 anos é melhor que com 4. Gente, não caiam nisso, tá? O Rafael perguntou aqui. Não caiam nisso, que a adaptação, quanto mais novo, é melhor. Isso é uma grande mentira. Quanto mais velha, uma criança está mais adaptada, né? Obviamente, ela tem mais preparo, ela tem mais entendimento cognitivo, está mais desenvolvido. Então, o amadurecimento da criança sempre vai ser melhor pro afastamento, tá, gente? Não caiam nisso de que vamos fazer mais cedo para daí estar preparado depois, porque o filho da vizinha, às vezes, era uma criança ansiogênica e vai ser ansiogênica, daí vai ser pior ainda fazer cedo, né? E daí a gente fica olhando sempre, né, o que deu problema, o que foi, e não é assim, tá? Então, a adaptação, quanto mais velha, obviamente, melhor, né? Assim, a adaptação, mas se isso pode ser uma escolha na família, se não pode, daí faz o que dá, tá? E é isso, tá, gente? Eu vou muitos pedidos aqui pra salvar, eu vou salvar, tá, gente? Mas eu vou, tomara que tenha, porque deu umas falhas ali. Mas é isso, tá, gente? Eu vou... O Fábio escreveu sonhando com a escola neurocompatível da Márcia. Pois é, né? A Jane falou, amiga, minha filha foi pra escola super plena, não chorou nem nada, achei estranho, pois estava preparada para choros e birras, pois todos me disseram isso, né? A Jane escreveu, né? É isso também. Gente, existe essa criança que a gente tá aqui, ficou mais de uma hora, fazendo live, se preparando, meu Deus do céu. A criança simplesmente foi, e pronto, acabou. Você diz, o quê? Mas como assim? E a minha pomada aqui, meu conta-gotas, né? E tudo que eu ia fazer não precisou, né? Porque a criança fez. Mas é isso, tá, gente? Assim, eu tenho um problema que eu nunca deixo pergunta, mas eu acho que a gente tem mais de 1000 perguntas aqui. Mas é isso, tá, gente? Eu vou deixar a live salva assim, tá bom? Pra vocês assistirem depois com mais calma. Se a escola não deixa os pais ficarem juntos, tem um documento aqui no meu Instagram, eu vou colocar o hashtag EscolaNC, tá? Hashtag EscolaNC e vai aparecer, clica nessa hashtag que você vai ver o documento que
que, enfim, né, tá lá nas normativas, né, do MEC, e que é um direito, tá? É um direito toda criança tem direito ao processo de adaptação escolar. Então não existe isso não, tá bom? Gente, muito obrigada, boa noite, vocês são maravilhosos, eu gosto muito de falar com vocês, por mim eu faria live todos os dias, mas aí vocês iam cansar de mim, desculpa, não me despeçam, não me mandem embora, porque eu falei a data aqui, ai que vergonha, tá? Muito obrigada, adoro vocês, adoro ver as mensagens de vocês, adoro todos vocês, NCs maravilhosos, um beijão pra vocês, até mais, vou desligar, não saio daqui, tá? Beijo, tchau, fui.